Continuando o nosso segundo bloco, né, eu quero trabalhar com vocês, já começando, dando uma ideia do que o Essa realmente queria. Quer dizer, na verdade, desenvolvendo o que nós já temos falado há várias aulas. Né? O Essa, ele condicionava a arte a causas permanentes e causas acidentais ou históricas. E nisso ele coincide tanto com Flaubert quanto com Taine. Flaubert é o autor de Madame Bovary. E a gente tem o correspondente de Madame Bovary na literatura portuguesa, que é o Primo Basílio. Tá? A história, o tema é o mesmo, né? O enredo tem muitas similaridades. Lógico, não é cópia, não é plágio, não estou dizendo isso, tá? Mas, assim, existem muitas semelhanças, tá? O Essa também entende a literatura como aquele elemento que estabelece uma moral. A literatura é uma estratégia pedagógica. Seus romances eram uma estratégia pedagógica para cutucar a sociedade, ensinar essa sociedade a como reagir e como se transformar. Né? O Antero e o Essa, voltando um pouquinho mais lá no início, né? Eles não queriam olhar para trás, eles queriam olhar para o momento deles. O Essa de Queiroz, ele se colocava muito contra a construção de um mito camoniano, por exemplo, como o Garrett faz no romantismo. O grande poema de Garrett se chama Camões. Né? E o Essa de Queiroz e o Antero vão contra isso, deixa Camões lá no tempo dele. Não se precisa ficar trazendo tanto esse passado. Né? Eles querem uma revolução, uma transformação. Eles querem uma mudança. Para eles, a literatura precisa combater a decadência. Eles se inspiram no socialismo, no republicanismo e assumem concepções muito pontuais entre esses jovens da geração de 70. Né? A gente vê que havia já uma preocupação com o decadentismo desde Herculano, mas a geração de 70 é muito contundente nesse ponto. Tá? Bom, a gente vê Antero e Essa assumindo uma atitude aos poucos de desistência, chega a um ponto que eles começam a produzir uma literatura de exílio. O Antero termina por se suicidar e o Essa, ele toma um caminho de se aproximar da nobreza. E a gente percebe isso nos romances Os Maias e Fradique Mendes. Né? Então, isso denuncia uma certa ambiguidade nessa geração de 70. Eles não sustentam muito aquelas posições iniciais. Né? É bom a gente ressaltar que a obra do Essa de Queiroz ela ultrapassa os limites do realismo-naturalismo. O romantismo sempre tem uma presença na escrita queirosiana e é uma presença ou como crítica ou através de um limite muito tênue entre os gêneros, que era uma parte da estética romântica. Né? E, assim, a gente precisa destacar que, dentro da obra de Essa, existe um diálogo infra- e intertextual. Intertextual, por exemplo, o Primo Basílio com Madame Bovary. Intratextual, você percebe relações temáticas, você percebe relações de personagens, e a ironia costura muito essa ligação entre um romance e outro, um conto e outro. Né? Bom, a gente precisa explorar mais algumas questõezinhas, percebendo que o Essa de Queiroz trabalha com a literatura enquanto fenômeno cultural. Isso para ele é muito importante.
Eu vou colocar para vocês aqui uma citação do Carlos Reis, desdobrado em várias facetas articuladas entre si. Isso é o texto queirosiano. Nos atos sociais em que a literatura se revela, nos pressupostos e estratagemas de sua criação, nas funções que procura cumprir, nas entidades que a protagonizam, nos efeitos receptivos que suscita. Então, o Carlos Reis é um grande estudioso português, viu, gente? Um grande semioticista. O Carlos Reis, ele trabalha todos esses aspectos da obra de Eça de Queiroz, né? É uma obra social, sempre o texto social, sempre uma obra criativa, inovadora, tá? Uma obra que ataca pontos específicos da cultura portuguesa, da sociedade portuguesa, e que pede uma ação do leitor. Lógico, não está pedindo por escrito, não, viu, gente? Mas pede no sentido de que provoca esse leitor. E quer que esse leitor se mobilize, quer que esse leitor participe e mude essa sociedade. É bom ressaltar que o Eça de Queiroz ele escreve no momento em que se consolida institucionalmente a literatura. A literatura passa a ser realmente um veículo de união de grupos, de representatividade social. Tá? E é preciso que a gente perceba que o Eça de Queiroz ele ganha personalidade como escritor. Lógico, a gente tem o Herculano, o Garrett antes, claro, são considerados, o próprio Camões, que se vai olhar para trás, vai se resgatar como escritor, mas o Eça de Queiroz vive dessa forma. Tá? E ele assume uma responsabilidade cultural no seu tempo. Ele é estimulado a participar politicamente da sociedade. E ele ficcionaliza, isso é muito legal, o Eça ficcionaliza escritores na sua obra. Observem nos romances que vocês leram, nos contos que vocês ainda vão ler, ele sempre ficcionaliza alguém que escreve e alguém que lê. Ele também ficcionaliza os leitores, né? Ele sempre trabalhou com o romantismo como um instrumento de crítica, ele sempre criticando o romantismo, era uma referência de crítica. Tá? Aqui eu quero pegar mais um trechinho do Carlos Reis, só um minutinho. O Carlos Reis está falando que ele trabalha, né, com o determinismo teniano, Flaubert, o pensamento de Proudhon, e prepara-se para fazer do romantismo, já não o satânico, panteísta, pré-decadentista de prosas bárbaras, um dos alvos preferenciais da sua militância realista e naturalista. As Farpas, que ele publica de 1871 a 1872, são, desde logo, um testemunho muito eloquente da profissão antirromântica de um escritor, que lança aqui temas fundamentais da ficção subsequente. A educação romântica, que ele ataca. Luísa, por exemplo, do Primo Basílio, ele ataca fortemente Luísa, ele coloca que Luísa se perde de tanto que ela lê aqueles romances. Né? Cadê? O caráter dissolvente do teatro e da novelística romântica, isso ele ataca em vários textos. Tá? A retórica sentimentalista herdada da segunda geração romântica, esses são alguns dos temas, né, glosados, estigmatizados em nome de uma concepção pedagógica e interventiva da literatura. Toda vez que vocês se depararem com esses aspectos na obra queirosiana, vocês podem ter certeza que são instrumentos de educação do leitor e da sociedade. Tá? Mais uma vez, eu ressalto a Relíquia, pela ironia e pelo riso provocado, para mim, um dos melhores textos do Eça. Foi publicado em 1887 e traz assim um contexto plural de
de referências estéticas, de revisão da literatura, de referências românticas, aquela idealização da religião, né? E que é desconstruído ali, tá? E também uma coisa que é legal a gente observar é como essa de Queiroz trabalha a história. Tanto na Relíquia como nos outros romances, ele vai representar a história como marca de uma ausência. É uma história falha, é uma história superficial, é uma história que se submete à ficção. E esse submeter-se da história à ficção torna a literatura um espaço vago, um espaço que preenche essa brecha. A literatura é uma alternativa, o romance torna-se uma alternativa à história. Tá? Então, o romance ataca essa idealização da história, essa idealização, essa mitificação de determinadas personagens da cultura portuguesa, da história portuguesa, ataca, não aceita, a escrita queirosiana não aceita esses mitos, não aceita essas coisas tão assim, extremamente sentimentais, extremamente vagas, e quer, com certeza, um olhar sobre a sociedade. Então, gente, o que é importante vocês gravarem desse nosso curso em termos de conteúdo? Nós começamos com o romantismo, né? Nós trabalhamos, na verdade, com dois momentos da literatura e da cultura em Portugal. O romantismo, que é um momento de consolidação da soberania portuguesa, retomando toda aquela história, né? Quando Dom João VI vem para o Brasil, ele deixa Portugal a descoberto, né? E o Napoleão não entra em Portugal, mas Portugal fica à mercê, inclusive, da Inglaterra, que intervém muito diretamente lá, né? E quando Dom João VI volta, ele volta para tentar salvar a unidade, a soberania portuguesa, e aí começa uma guerra dos miguelistas, né? E nesse espaço temporal, a gente vê se instalar o romantismo, buscando consolidar a nacionalidade portuguesa, olhando para trás, indo para as raízes da história de Portugal. No caso de Alexandre Herculano, dando toda a ênfase à figura de Dom Afonso Henriques. No caso de Garrett, resgatando Camões e mostrando Portugal para o mundo, a história de Portugal por seus monumentos, através, por exemplo, de Viagens na Minha Terra. E aí a gente vê, nessa virada de segunda metade do século, né, a gente vê a questão Coimbra. Na década de 1870, nós vemos as conferências do Cassino e se instala um outro olhar, que é um olhar realista-naturalista, trazido a princípio por Antero de Quental, os jovens da Universidade de Coimbra, né? Consolidado pela geração de 70, formada ainda por Antero de Quental, sim, mas formada por essa de Queiroz e outros escritores e pensadores da época, principalmente essa de Queiroz. Tá? E a gente observa uma série de influências, influência do socialismo, influência do cientificismo, do positivismo, uma série de bases filosóficas para uma construção literária. E uma construção literária que busca reeducar uma sociedade, moralizar uma sociedade. Então, quando essa de Queiroz mostra um padre que vai ter um caso com uma beata, como a história do crime do Padre Amaro, ele não está querendo fazer um romance que envolva pela sensualidade, não. O que ele está fazendo é mostrando, olha, isso daqui está errado, isso acontece.
tem que mudar esses padrões, a religião não pode seguir desse jeito porque vai dar errado o tempo inteiro. Tá? É o mesmo que ele faz com a relíquia, você se acaba de rir na relíquia, né? Com aquelas trocas, a bagunça toda do raposão, mas o que ele está dizendo é, gente, religião não é aparência, religião não é ir à missa só, religião não é ter uma relíquia do Santo Sudário, por exemplo. Tá? Religião é muito mais que isso, é uma coisa interna. E ele está mostrando, a sociedade portuguesa vê a religião desse jeito. Quando ele vai para os maias, que ele vai trabalhar com a tradição, com a família, ele vai mostrar, olha, gente, família não é aparência. São laços verdadeiros, é a união verdadeira que precisa ser cultivada e respeitada. Então, quando ele representa o incesto, não é para fazer uma coisa horrorosa, é para mostrar que essa coisa horrorosa existe porque valores maiores são postos de lado. Tá? Então, gente, fechamos aqui o nosso trabalho com Eça de Queiroz, com o realismo português, e agora nós vamos, eu sei que vocês já trabalharam com um conto, eu vou postar um livro de contos do Eça para vocês escolherem um deles. Eu vou trabalhar, na próxima aula, eu vou trabalhar a análise de singularidades de uma rapariga loura, e vocês vão, em duplas, escolher outros contos, cada dupla escolhe um, e vocês vão fazer a análise, ok? Então, a gente vai fechar o curso com os estudos dos contos do Eça de Queiroz e com comentários sobre os romances que vocês leram de Eça de Queiroz. Eu quero registrar que foi muito, eu acho que apesar de tudo foi muito produtivo o nosso curso. Nós trabalhamos com muitos aspectos relevantes e eu sei que isso vai certamente contribuir para vocês trabalharem bem em sala de aula. Eu espero que vocês tenham conseguido trabalhar bem esses conteúdos e se sintam à vontade. Qualquer coisa, vocês sabem que podem procurar e as dúvidas serão tiradas, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.